Parece que foi agora. Vamos tentar começar então. Então, bom dia a todos. Desculpe pelo atraso, mas o programa de gravação estava encrencando comigo. Bom dia. Eu acho importante a gente gravar para quem não pôde estar presente na aula ter a chance de assistir, né, num outro horário, ou até para vocês que estão aqui, se quiserem rever alguma coisa, né, vocês podem consultar essa aula depois. Ela fica sempre lá disponível na nossa plataforma. Beleza? Então, hoje nós vamos falar sobre a integração numérica, tá? Que foi o último assunto que a gente fechou na semana passada, certo? Então, tem também uma atividade, né? A lista de exercícios de integração numérica, cujo prazo de entrega é amanhã. Eu vi na nossa plataforma que uma pessoa já entregou, né? Que é muito bom, né? Mas as outras ainda têm que entregar essa atividade, né, para constar, né, na nossa, como uma das nossas avaliações. E ainda tem em aberto, né, uma avaliação prática, né, a nossa avaliação prática, que é a implementação de ajuste de curva usando Python, né, que vocês também têm que finalizar. E fora isso, sim, para a gente tentar fazer uma visão geral do que ainda resta para a gente na disciplina, nós temos mais um assunto para terminar, que são o assunto de raízes reais, que é um assunto que a gente vai começar, né, em seguida, e finalizando esse novo assunto, a gente finaliza o conteúdo da disciplina. Então a gente está bem próximo de finalizar o conteúdo da nossa disciplina. Isso porque nós estamos bem próximo do fim do nosso semestre. Falta um mês, por aí, né? Mais ou menos um mês, para o fim do nosso semestre. Então, quem, né, ainda está meio devagar, ainda pegando o ritmo, né, essa é a hora do último momento para a gente conseguir aproveitar os estudos que nós fizemos, né, nessa disciplina durante o semestre. Tá? Aí, recapitulando, né, o que a gente viu de integração numérica. Tá? Nós vimos existem dois grandes grupos, né, de métodos de integração numérica que nós vimos, né? Existem outros mais, mas que nós vimos duas grandes categorias, tá? Foram aqueles que nós começamos, que era a regra dos trapézios, 1/3 de Simpson e 3/8 de Simpson, tá? Que elas poderiam ser aplicadas uma vez na integral ou de forma repetida. Eu poderia pegar a minha integral, subdividir em pedacinhos, e em cada pedacinho da integral eu poderia aplicar um desses métodos, tá? Seja dos trapézios, do 1/3 de Simpson ou 3/8 de Simpson. Cada um desses métodos, ele precisa de uma certa quantidade de pontos para ele ser aplicado. Então, a regra dos trapézios precisa de 2 pontos, né, que aí podem ser os extremos do intervalo, né, normalmente são os extremos do intervalo. A regra de 1/3 de Simpson, ela precisa de 3 pontos, então 2 deles são os extremos do intervalo e o terceiro é o ponto médio, o intermediário entre esses dois extremos. E a regra de 3/8 de Simpson, nós precisamos de 4 pontos. Aí, para 4 pontos, 2 são os extremos e 2 intermediários. Todos igualmente espaçados sempre, seja de 2, 3 ou 4 pontos. Né? E então, quando eu subdivido o meu intervalo, se eu estiver usando
um terço de Simpson, em cada integral que eu vou aplicar um terço de Simpson, eu vou precisar de 3 pontos. Então eu vou precisar dos extremos e mais um no meio, né? Em cada um dos intervalos que eu aplicar. Tá? Então, tudo isso é possível utilizando essas 3 regrinhas. Regra dos trapézios, um terço de Simpsons e 3/8 de Simpsons. Tá? No início, eu tratei essas 3 regras como se fossem regras separadas, regras diferentes. O que, sim, pode parecer assim, que são 3 regras diferentes, mas com o tempo, com o avançar da disciplina, nós percebemos que essas regrinhas elas são bem parecidas umas com as outras. Né? A de um terço de Simpson, do trapézio, um terço de Simpson e 3/8 de Simpson. Elas são bem parecidas, né? Elas só se ajustam, se adaptam a ter mais pontos, a ter pontos diferentes. Aí, um pouquinho mais no final do nosso conteúdo, eu mostrei que já há muito tempo, né, já foi descoberto que essas 3 regrinhas não são 3 regras diferentes. São uma regra só, é uma regra geral, maior, que pode ser aplicado nesses 3 casos específicos e em vários outros. Então, isso seria uma regra maior que pode ser aplicada para o caso de usar 2 pontos, ou ser aplicada para o caso de usar 3 pontos, ou aplicada no caso de usar 4 pontos, e assim por diante. Que aí nós demos um novo nome, nós demos não, existe um novo nome para essa regra geral, que é a regra de Newton-Cotes, que é nada mais é que a visão mais ampla de todas essas regras que seguem a mesma forma de aplicação. Então, a regra dos trapézios, a regra de um terço de Simpsons e a regra de 3/8 de Simpsons são todas aplicações da regra de Newton-Cotes. E a regra de Newton-Cotes pode ser utilizada para 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos, quantos pontos você quiser. Né? Que aí eu mostrei também como é a regrinha de Newton-Cotes, tem a formulinha dela, que é uma formulinha pequena, né? E uma tabela onde a gente vê quantos, para cada quantidade de pontos que a gente tem, quais são os coeficientes que nós vamos utilizar em cada aplicação. Porque a grande diferença que existia entre, por exemplo, a regra dos trapézios, um terço de Simpson e 3/8 de Simpson, era o coeficiente em cada uma das aplicações da função, né? Que a função é aplicada a cada um dos pontos que a fórmula utiliza. Então, tinha um coeficiente que era aplicado. Então, na regra dos trapézios era 1. Né? Na regra de um terço dos Simpsons era 1,41. E na regra era 1,31, desculpa. E na regra de 3/8 de Simpson era 1,441. Tá? E na regra de Newton-Cotes, a informação a mais que é oferecida para a gente e que é primordial para a gente conseguir aplicar são quais são esses coeficientes que tem que ser colocados para a gente conseguir calcular a integral. Então, se vocês procurarem na internet, no nosso livro-texto, né, várias fontes, aí vocês vão ter esses valores, acesso a esses valores para qualquer quantidade de pontos que vocês tiverem o interesse de aplicar a integral. Tá? E utilizando esses pontos de acordo com a fórmula de Newton-Cotes, a gente consegue calcular, né, a integral com a quantidade de pontos que a gente quiser. A única diferença desses 3 primeiros é que eles têm um nomezinho específico. Né? Para 2 pontos é chamado também de regra dos trapézios, com 3 pontos é também chamado de regra de um terço de Simpsons, e com 4 pontos é chamado regra de 3/8 de Simpson. É isso que nós temos. Então, essa é uma categoria de métodos para integração numérica. Tá? Aí existe uma outra categoria, tá? Que é a categoria de quadratura gaussiana, que aí é um outro método. Ele tem uma abordagem diferente, tá? Que aí não é simplesmente uma forma diferente de enxergar
os métodos de Newton-Cotes. É uma forma totalmente diferente, porque ele tenta aumentar a precisão no cálculo dessas integrais. A grande questão no método de Newton-Cotes é que a precisão nesse cálculo dependia da quantidade de pontos. Se eu queria uma precisão maior, eu precisava aumentar a quantidade de pontos. Só que, quanto mais pontos eu tiver, mais contas eu vou ter que fazer, porque eu vou ter que fazer a conta para cada um desses pontos. Então, para aumentar minha precisão, eu necessito de aumentar a quantidade de contas. Tá? A forma de a quadratura gaussiana, ela é uma tentativa de melhorar a precisão do nosso método sem necessariamente aumentar muito a quantidade de conta que nós vamos ter que fazer. Então, o que ela se baseia? Ela se baseia em duas ideias. Né? Primeiro, em que nós não precisaríamos necessariamente utilizar os extremos do intervalo. Tá? Porque, dependendo da curvatura da função que a gente quer integrar, utilizar obrigatoriamente os extremos do intervalo, a gente ia deixar uma parte muito grande da função, dependendo da curvatura dela, fora da estimativa do nosso cálculo de integral. Então, a ideia da quadratura gaussiana é, ao invés de utilizar os extremos, utilizar pontos mais internos ao intervalo que a gente está calculando, de tal forma que o que a gente considerasse a mais da curva por um lado fosse compensado pelo que a gente considera a menos da curva por outro lado. Então isso se equilibraria e a gente aumentaria a precisão do nosso cálculo, sem ter que aumentar a quantidade de conta que a gente ia ter que fazer. Só que aí entra uma outra questão. A gente tem que escolher bem que ponto é esse. Tá? Essa é a grande questão. Não é escolher qualquer ponto interno. Tem que ser, para a precisão ser a maior possível, ser a melhor possível, a gente tem que escolher os pontos internos corretos. Aí vem a questão, quais são esses pontos internos corretos? Quem desenvolveu o método de Newton-Cotes descobriu quais são esses pontos internos corretos apenas para o intervalo entre -1 e 1. Ele descobriu, para o intervalo de -1 e 1, os pontos perfeitos para a gente calcular são esses dois. Tá? Aí vem a questão, tá, mas e se a minha integral não for entre -1 e 1? Se eu quiser calcular a integral de uma determinada função entre 15 e 20, como é que eu vou fazer? Não vai servir para mim. A princípio não serviria, mas a gente tem uma ferramenta matemática para nos ajudar, que é fazer uma transformação de variável. A gente fala que se a gente renomeia a nossa variável, se a gente está calculando a integral em x, a gente faz a transposição de toda a nossa função para uma outra variável, uma variável k, que essa variável k, nessa variável k, o intervalo que a gente quer integrar é entre -1 e 1. Então, fazendo essa transformação de variável, a gente consegue descobrir qual é a gente já sabe quais são os pontos que a gente tem que integrar no intervalo de -1 e 1. Aí a gente se transforma ele de volta para a nossa variável e descobre qual seria o equivalente dela aqui na nossa variável x. Aí descobre o equivalente na variável x e faz a conta normalmente. Então a gente vai precisar fazer uma transformação de variável para utilizar o ponto perfeito da nossa integral de quadratura gaussiana. Aí, utilizando aqueles pontos, a precisão da nossa integral aumenta. Tá? E a outra vantagem, a forma de Newton-Cotes, a quadratura gaussiana, ela não precisa obrigatoriamente ser com 2 pontos. Da mesma forma que na Newton-Cotes, ela pode ter 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, quantos pontos forem. E também existe uma tabelinha com quais são os pontos quando são 2, quando são 3, quando são 4, quando são 5. Então, sabendo o método
da quadratura gaussiana e decidindo quantos pontos você quer utilizar, você sabe quais são esses pontos no intervalo entre -1 e 1, e a transformação de variável vai ser a mesma. Tá? Você vai fazer a transformação da mesma forma, só que ao invés de transformar 2 pontos, né, de uma variável para outra, você vai transformar 3 ou 4 ou 5, quantos você achar necessário. E então, as duas categorias de métodos, Newton-Cotes e quadratura gaussiana, elas têm bastante similaridades. A grande diferença das duas é que para quadratura gaussiana, a gente transforma a nossa integral para um intervalo entre -1 e 1 para descobrir quais são os pontos ideais de integração, e aí a gente calcula as integrais naqueles pontos ideais. E na forma de Newton-Cotes, a gente sempre vai utilizar os extremos e os pontos intermediários igualmente espaçados. E isso diminui um pouco a nossa precisão. Só que aí a gente não precisa fazer a transformação de variável. Sim, essa é a diferença. Mas a característica de poder usar a quantidade de pontos que você precisar é a mesma. Usando na tabela para saber os coeficientes específicos, né, exatos de cada um. Isso tudo é a mesma ideia. Né? Só que quadratura gaussiana a gente faz uma transformação de variável e na Newton-Cotes a gente não faz transformação de variável nenhuma. A gente utiliza os pontos diretamente. Tá? Essa é a grande característica, a grande diferença dos dois. Né? E isso é um resumão do que é cada uma desses métodos. Tá? E a atividade que está lá liberada para vocês fazerem, que são os exercícios de integração numérica, eu estou pedindo para vocês me entregarem, né? Vocês podem, novamente, da mesma forma que a gente fez nas outras listas de exercício, vocês podem fazer quantos vocês quiserem, quanto vocês acharem necessário vocês fazerem para entenderem como que se utiliza esses métodos, né? Eu quero que vocês entreguem para mim uma questão resolvida por cada um dos métodos. Que métodos são esses? Um de Newton-Cotes e um de quadratura gaussiana. Então, vocês não precisam fazer um de trapézio, um de 1/3 de Simpson e um de 3/8 de Simpson. Não. É um de Newton-Cotes, que todos esses três são de Newton-Cotes, então eu quero um deles. E eu quero um de quadratura. Aí vocês escolhem. Aqui nós temos 4 exercícios com itens, né? Então, o primeiro exercício tem 3 itens, o segundo tem 4 itens, o terceiro tem 2 itens e o terceiro é um item maior, mas um item. Então, eu quero que vocês calculem para mim, enviem para mim 2 métodos diferentes dentre esses daqui, né? Um de Newton-Cotes e um de quadratura gaussiana. Tá? Aqui, em alguns exercícios, eu chamei de Gauss-Legendre, porque é a outra forma de chamar a quadratura gaussiana. Quadratura gaussiana ou método de Gauss-Legendre. Tá? Para vocês não se confundirem, porque eu estou falando aqui agora quadratura gaussiana e lá está escrito, acabei de olhar, está escrito Gauss-Legendre. Então, vocês podem escolher um de Newton-Cotes, que aí pode ser trapézios, 1/3 de Simpson ou 3/8 de Simpson, né, que aí tem na questão 1, na questão 2 e na questão 3, né, tem alguns deles, e um de quadratura gaussiana, né, que é Gauss-Legendre, né, também, que pode ser que tem na questão 3 e na questão 4. Então, um de cada um desses já é o suficiente para eu perceber que vocês entenderam e estão sabendo fazer o cálculo de integral numérica por esses métodos. Beleza? É isso que eu estou, né, pedindo para vocês fazerem nesse exercício. O prazo de entrega é até amanhã. Isso. Prazo de entrega até amanhã. Tá? E nossa forma de correção vai ser do mesmo jeito que eu fiz nas outras, né? Quem entregar a atividade feita
corretamente, recebe a notinha. Se faltar alguma coisa, eu começo a descontar os valorzinhos. Alguém tem alguma dúvida quanto à integração numérica? Tranquilo? Beleza, alguém mandou no chat aqui que não tem dúvida. Beleza, então tá tudo dominado. Sim, os métodos que a gente estuda em algoritmos numéricos, eles são assim, é bastante conta, mas eles não são complicados. É só entender o método e fazer, porque são algoritmos, né? Diga, alguém abriu o microfone aí e queria falar? Hum. Newton Cotes. Sim, sim. Sim, é porque eu comecei chamando dos métodos específicos, né? Regra dos trapézios, um terço de Simpsons e 3/8 de Simpson, né? Para entender um por um isoladamente. Aí num outro vídeo eu fiz um vídeo sobre Newton Cotes, onde eu mostrei que todas aquelas três coisinhas isoladas, na verdade, são uma coisa só. São casos específicos de uma mesma coisa, que são as regras, a forma de Newton Cotes. Então, tá lá. Não precisa resolver essas questões, a questão que eu falei ali do exercício, utilizando necessariamente a formulinha de Newton Cotes, né? Pode usar a formulinha de um terço de Simpson. Por quê? Porque a um terço de Simpson é uma regra específica de Newton Cotes. Tá? São duas formas de enxergar. Tá? Mas se você quiser usar a fórmula de Newton Cotes, tudo bem. Mas se quiser usar a regra de um terço de Simpson, também tá ótimo. Se quiser usar a regra dos trapézios, também. Ou a regra de 3/8 de Simpson, também. Tá? Porque todas elas são duas formas de enxergar a mesma coisa. Né? Então, não pode usar qualquer um. Porque além de meramente saber aplicar a fórmula, vocês têm que entender quem são esses caras, o que, que é um, o que, que significa o outro, entender esses conceitos, né? Porque eu não quero que vocês simplesmente saibam seguir uma fórmula e fazer, porque isso daí o computador sabe. Se eu falar a fórmula faz isso, o computador faz. Vocês têm que saber mais do que isso, saber entender, né, quais são essas regras, o que, que é uma, o que, que é outra, né, quando que uma e outra são iguais. Então, vocês têm que entender esses conceitos também. Tá? Então, pode utilizar para resolver usando Newton Cotes tanto a regra de Newton Cotes, a formulinha de Newton Cotes, quanto a fórmula específica do caso específico de Newton Cotes, que aí é ou trapézio, ou um terço de Simpson, ou 3/8 de Simpson. Aí vocês escolhem a forma de fazer isso e eu vou avaliar se vocês entenderam corretamente os conceitos que foram passados. E uma outra de quadratura. Isso, os três primeiros tem, sim, tá pedindo alguma coisa de Newton Cotes. Então você pode fazer algum dos três primeiros pela forma de Newton Cotes, né, que aí vai servir. O de quadratura gaussiana, no terceiro e no quarto, eu tô pedindo também, sim, para aplicar quadratura gaussiana. Aí você escolhe ou o terceiro ou o quarto por quadratura gaussiana. Aí me envia, né, duas resoluções. Uma que é uma dos três primeiros e outra que é do terceiro ou do quarto. Aí você escolhe, você vê se você precisar, para se sentir mais à vontade, fazer mais de um, você faz mais de um, mas me enviar só um de cada. Tá? Sim, se me enviar mais também, sim, eu não vou tirar ponto porque fez a mais. Eu tiro pontos porque fez a menos. Né? Não, dá ponto a mais eu também não dou, não. Almoço grátis não existe. Beleza?
Porque quem tá dando a mais tá dando, não tá emprestando. A pessoa dá de boa vontade. Então, se vocês derem exercício a mais para mim, vocês não podem esperar nada em troca, né? Então, beleza? Então, sim, sobre a nossa quadratura, é isso que nós temos. E o que ainda tem de pendência pra gente é o trabalho prático, né? Que é sobre... que é o nosso de ajuste de curva. Tá, deixa eu ver aqui se alguém entregou. Ninguém entregou ainda, mas ainda falta 2 semanas, né? Então tem bastante tempo. Mas não se esqueçam de fazê-lo, tá? Vão resolvendo aos pouquinhos para não ter nenhuma surpresa desagradável em cima da hora, né? E... oi, diga. Dá, sim, dá para fazer pelo aquele site que eu mostrei para vocês. Você não precisa rodar na sua máquina, não precisa instalar na sua máquina. Se você tem uma máquina que acessa a internet, né, e tem conexão, tudo direitinho, você roda lá pelo site. Então a carga de processamento fica lá, não vai ficar pesado, não vai ficar mais pesado para sua máquina do que qualquer outro site, do que, sei lá, entrar no YouTube, por exemplo, ou entrar nessa nossa conexão aqui para assistir a aula. Então, sim, por isso que o que eu recomendo é utilizar aquele lá, porque aí, sim, independe de quão poderosa é a sua máquina, né? Fica mais fácil, né? Sem muitas exigências. E você pode rodar lá tanto Python, quanto C, quanto outras linguagens quaisquer. É o Replit. Eu vou escrever aqui no chat, que aí você pode fazer por lá. Lá já tem tudo configurado, tudo instalado, porque isso dá uma certa dor de cabeça, senão eu ia ter que gastar algumas aulas aqui ensinando como é que faz para instalar, como é que faz para configurar, e lá já está tudo pronto. Você só tem que aprender a, sim, saber programar. Né? Programar para fazer o método que está proposto lá, que é ajuste de curva. O que exatamente? Não, o site eu mostrei na disciplina, mas o link dele eu escrevi aí no chat. Deixa eu colocar o link completo, porque eu só botei o nomezinho, mas é assim. Tá, que aí você acessa lá e lá você consegue criar programinhas e rodar programinhas em C, em Python. Deixa eu ver o que mais que tem. Cadê? Parece. C, Python, C++, Java. Deixa eu ver. Eu acho que ultimamente eles têm obrigado você criar uma conta. Mas é só criar o cadastro, eles não. Assim, não pede pagamento, não pede cartão, não pede nada. É gratuito. Aí tem. Ah, aqui achei. Tem um monte de linguagem que são comuns e algumas que eu nem conheço. Tipo, ó, tem Python, JavaScript, C, C++, C Sharp, Lua, Ruby, tem R, tem Basic, Python, né? Que a gente precisa. Aí tem HTML, tem um monte de coisa. Java, PHP, SQL, Lite, e umas coisas aqui que eu nem sei o que é. Emoticon, Forth, CoffeeScript, algumas linguagens que eu nem conheço. Tô ficando velho, tem um monte de linguagem que eu nunca ouvi falar. Então, e tudo isso sem precisar instalar. Você seleciona qual linguagem que você quer, ele abre o editor para você com a telinha de terminal e você já sai escrevendo e programando. Então,
sua máquina só tem que ser capaz de acessar o site. Beleza? Oi. Olha, sim, a gente tá com um tempinho sobrando na disciplina, né? E isso tá me deixando tentado a tentar explorar novos territórios com algoritmos numéricos, mas eu ainda não me decidi, não. Sim, o que eu tinha planejado no início da disciplina era esses dois trabalhos. Esse que vocês já entregaram algumas semanas atrás e esse que está em aberto para vocês fazerem. Minha ideia não era ter um terceiro trabalho. Mas como a gente conseguiu avançar num ritmo mais rápido do que eu previa na disciplina, vocês estão mais calados do que eu imaginava, então talvez com essa sobra de tempo eu tente ser criativo e propor um novo trabalho. Mas se eu não conseguir imaginar algo que seja útil pra gente, que seja interessante e que eu acredito que vocês vão aprender alguma coisa fazendo o trabalho, aí a gente faz só o que foi planejado, que é o que está entregue até agora. Tá? Então, além disso que já está disponível para vocês fazerem, o que nós teríamos seria o próximo conteúdo, sim, o que estava planejado, né? É o próximo conteúdo, que é de raízes reais, e a lista de exercício do próximo conteúdo, que aí, né? Que aí fecharia, era o que estava planejado. Mas se eu conseguir pensar em alguma coisa que amarre de forma legal os conteúdos, eu, né, passo para vocês. Se eu não conseguir pensar em algo legal que vale a pena, aí fica sendo só o que foi planejado mesmo, que é isso que eu expliquei. Beleza? Então tá. Se vocês tiverem alguma ideia de algo que vocês acham interessante fazer, ó, manda ideia para mim, que dependendo eu monto um trabalhinho em volta da ideia. Não tem problema nenhum. Tenho certeza que vocês estão doidos para fazer algumas coisas em algoritmos numéricos e Python, não? Quem não gostaria? Ah, não, mas é justamente por isso que aí vocês, sim, aliviam o estresse. Tá estressado com outras disciplinas lá que tá pesada e você não vou fazer um trabalhinho de algoritmos numéricos em Python para relaxar, me divertir. Então, tenho certeza, sim, é terapêutico. Eu acho que é terapêutico. Algoritmos numéricos deveria ser nenhuma disciplina obrigatória, deveria ser uma outra categoria de disciplina, que é disciplina terapêutica. Não, não reparem, o meu cachorro ficou doido aqui, porque tem um moço que está capinando aqui o quintal, aí ele fica revoltado, por isso que está essa barulheira de cachorro. Então tá, então ó, o que nós temos por enquanto é isso. Então, né, nosso próximo conteúdo, que eu vou começar a liberar os vídeos deles amanhã, né, de raízes reais, né? Aí vocês até amanhã tem o prazo para entregar a lista de exercício desse assunto, né, de integração numérica. Aí eu vou, né, no nosso ritmo normal, liberando os vídeos sobre raízes reais e depois libero a lista de exercício de raízes reais também. E se eu me sentir criativo, eu mando mais um trabalhinho para vocês fazerem em Python. Se não, fica sendo só esse trabalhinho que já está para vocês fazerem. Beleza? Se ninguém tiver mais dúvidas, é isso que nós temos para fazer. Tá? Então, a nossa aulinha está encerrada. Falou, bom dia para todos. Falou.